Será que tá acabando o homem raiz, gente? O homem de verdade? Bom, meu nome é Mike, fica comigo aqui até o final desse vídeo que eu vou te dar uma recomendação de um material de estudo que, se você seguir o que está nesse material de estudo e aplicar aí na sua vida, você que é um cara aí que está tendo pouco resultado na hora de tentar conhecer mulheres, ou você não consegue nem nada casual e muito menos algo a longo prazo, né? Esse material vai te ajudar, tá bom? Mas depois da intro. Bom, vamos lá, gente. Um amigo me mandou um artigo, né, da BBC sobre crises nos apps de relacionamento, né? E eu já tenho conversado com alguns outros amigos faz um tempo, né? O pessoal do meu curso lá também. E o pessoal tem reclamado bastante que tá difícil, né? Você encontrar uma parceira, que aí às vezes o pessoal traz aquela coisa do Bauman, né? De relação líquida e tal. E o que está acontecendo na prática? É o que a gente chama de um mismatch evolutivo. É como se fosse um desajuste. Então, assim, pensa que aquilo que você tem para oferecer hoje não é correspondente àquilo que a outra pessoa está buscando. Então, não estou falando que você está fazendo isso de propósito, que é culpa sua, mas é responsabilidade sua. Tá? Então, eu vou falar algumas coisas aqui no vídeo que talvez vai te deixar incomodado, vai ser ruim de ouvir, mas que você precisa ouvir se você quer ser um cara aí que tem uma vida sexual ativa, né? Que busca um dia ter família, relacionamento, ou que você simplesmente só quer uma vez por semana, ou a cada 10 dias, ter uma mulher disponível na sua vida para você, né? Enfim, você entendeu? Então, o que está acontecendo, gente? Principalmente a galera aí da geração Z, então a galera que nasceu aí lá por 1997, 98 aí, vocês chegaram na adolescência num período que a gente estava tendo um boom aí de rede social, né, e de smartphone. Então, se você nos seus 13, 14 anos aí, que é uma época central aí do desenvolvimento do seu cérebro, do seu desenvolvimento como pessoa também, né? E é muito difícil essa fase da adolescência porque o seu córtex, ele principalmente a parte pré-frontal ali, ela não está totalmente desenvolvida, ela meio que termina ali por volta dos seus 25 anos. E é uma parte que ela é responsável por controlar impulso. E na adolescência você é aquela sopa de hormônio, né? Então, assim, você tem pouco mecanismo de controle e muito estímulo, né? Por isso que a libido fica lá em cima, o humor é totalmente desregulado, né? O que acontece especificamente com essa galera aí da geração Z? As redes sociais, os algoritmos, eles vão mandar mais do que você precisa. Eles não vão te mandar, te mostrar uma coisa contrária àquilo que você está acostumado a consumir. Então você meio que forma uma bolha que você só tem coisas do seu agrado. Então, durante esse período de desenvolvimento, que você precisa aprender a debater, aprender a conversar com alguém que não pensa igual a você, você precisa, né, ter contato com coisas diversas aí para você desenvolver um certo senso de adaptabilidade, né? Porque assim, o mundo real, você não encontra a mesma coisa do mesmo jeito todos os dias, você vai ter um monte de problema distinto aí. E o que aconteceu com essa galera? Eles não desenvolveram essa capacidade aí na adolescência de você, essa galera aqui não vai com a minha cara, mas por que não vai com a minha cara? Ou esse tipo de conteúdo aqui me desagrada, mas por que me desagrada? Eu tô meio confuso aqui, por que eu tô confuso? Então, o que é preciso que seja feito aí com essa galera? Nessa fase aí da adolescência, né, você precisa do seguinte: aprender a lidar com a adversidade, você precisa aprender que nem sempre você vai ganhar, então competição desde a infância, isso é saudável, né? Você precisa aprender a lidar com rejeição, com derrota, com pessoas não gostando de você e aprender a reverter isso na medida do possível. Então o que acontece? A gente criou um grupo de pessoas aí que eles estão numa bolha, então não pode magoar os sentimentos dele. Você sofreu bullying, então muda de escola, né?
Ah, você falar uma coisa que te magoou, então tem que cancelar aquela pessoa que falou aquilo. Ah, a sua opinião, o seu humor me ofende. Sabe esse tipo de coisa que você não cria uma casca grossa ali para a pessoa aprender a enfrentar a vida? E como que isso diretamente, agora é a parte do vídeo aí que te interessa, como que isso diretamente influencia nos relacionamentos? Homens, eles são diferentes de mulheres no sentido de os desafios evolutivos que os nossos ancestrais passaram, né, são distintos. Então, o jeito que o homem e a mulher funciona dentro desse mecanismo aí de seleção sexual é diferente. Então, o homem ele vai principalmente valorizar características como força, resiliência, você ser uma pessoa que lidera, que consegue inspirar as outras pessoas, você ser uma pessoa aí que passa por coisas difíceis, mas que consegue superar essas coisas difíceis. Então não é só necessariamente a força física, se bem que ela também é importante, mas é a capacidade, né, meio Rock Balboa ali, de você levar várias pancadas da vida, cair, levantar e continuar seguindo em frente. Então, quando eu crio um homem frágil nesse sentido, eu estou criando um cara que quando ele ficar adulto, ele for buscar uma parceira, vai ser um cara que vai ser repulsivo para essa mulher. O famoso esquerdomacho, aquele cara que fala, desculpa por ser homem, né? É bonitinho no discurso, mas na verdade, na prática, as mulheres elas têm nojo desse tipo de cara. Elas não vão sentir sexualmente atraídas por eles. Então, o que você precisa desenvolver se você não está conseguindo ter sucesso com as mulheres, se você não consegue ter uma parceira de longo prazo, ou você não consegue nem conversar direito com uma mulher, você precisa desenvolver características masculinas, entendeu? Tem que tirar da cabeça aquela ideia de masculinidade tóxica, não sei o quê. A confusão que o pessoal fazia antes é confundir uma relação predatória, eu, inclusive já usei esse termo em vídeos antigos do canal, porque eu não sabia disso ainda, estava aprendendo. Mas qual que era a confusão? Você misturar masculinidade com uma relação predatória. Isso está errado. Então, você precisa... Pode ver que quando dá uma tragédia, a gente está passando por momentos terríveis, né, no Brasil. E quando a gente passa por alguma tragédia, é o homem raiz que vai lá resolver o problema. Então você precisa, a primeira característica, torne-se um resolvedor de problemas. Aquela pessoa que, assim, se tiver acontecendo um problema, as pessoas vão contar com você para tomar a frente e resolver a coisa. Então você vai ter que assumir esse tipo de responsabilidade. Mulheres são naturalmente, grava o que eu vou falar agora, ó, presta atenção. Mulheres são naturalmente atraídas por homens que possuem características de liderança, do tipo, eu não sou influenciado pelo grupo, eu influencio o grupo. Por isso que o Zé Droguinha às vezes faz sucesso, não é porque ele é um Zé Droguinha, não é só você começar a usar droga, meter umas tatuagens de palhaço, riscar sua cara aí, nossa, agora vou ter sucesso com as mulheres. Talvez você cause uma primeira impressão até interessante num nicho específico, mas se você não tiver essas características de liderança, de tipo, eu tô cagando porque os outros pensam de mim, que é o que acaba sendo atraente nesse tipo de perfil aí. Outra característica é você não ser aquele cara reclamão, choramingão, que fica falando dos seus sentimentos o tempo todo. Você tenha um ou dois amigos aí, né? Talvez duas pessoas na sua vida que você confia, que você vai se abrir, que você vai conversar sobre os seus problemas. Mas para suas parceiras, para mulheres que você quer atrair, na internet jamais faça isso. Usar a internet, rede social, como se fosse o seu diário pessoal que você fica reclamando. Homens que reclamam, homens que ficam sempre insatisfeitos são repulsivos para as mulheres. Você não vai ser atraente se você tiver esse tipo de comportamento, entendeu? Mas as mulheres dizem que elas querem um parceiro que tenha conexão afetiva, que se comuniquem com elas. Você sabe quando a mulher vai gostar de te ver demonstrando suas emoções? Quando você estiver celebrando alguma vitória e você chorar de emoção, de felicidade, aí vale. É uma emoção de algo que você conquistou, não é você tá chorando porque tá sentindo dor, porque tá perdido. A mulher, ela quer um parceiro que ela possa descansar e confiar, e principalmente que passa a sensação de proteção, né, e de provisão, ou seja, se der tudo ruim na minha vida, esse cara aqui ele vai ajudar a resolver o problema. Entende?
Então, você precisa ter uma postura masculina perante relacionamentos. Você não pode ficar o tempo todo na internet dando atenção para as mulheres que você tem interesse. Porque aí mostra que você não está fazendo nada, que você está pensando, fazendo tudo para ela o tempo todo. Elas podem até falar que gostam disso, né? No começo, você acabou de conhecer uma pessoa na internet, você vai ter aquela conversa inicial ali, mas você não vai ficar só dando atenção para ela. Por quê? Porque você está ocupado com a sua missão de vida. Ganhar o seu dinheiro, né? Cuidar das pessoas ali que você ama, se desenvolver, aprender outras coisas, cuidar do seu corpo, da sua saúde, do seu shape. Então você vai praticar esporte, vai treinar, vai cuidar da sua dieta, você vai ter o seu negócio aí que você ganha dinheiro, seja uma empresa que você trabalha ou uma empresa que você quer montar, ou você vai ter seus hobbies aí, suas coisas artísticas que são suas válvulas de escape emocional. Então é importante para o homem ter isso. Ah, mas você quer que eu vire uma pedra de gelo, Mike, um robô? Não! Quando você estiver presente ali com a pessoa, se você for encontrar com uma menina, aí você dá toda a sua atenção para ela, você faz com que ela se sinta única, você olha no olho dela na hora que você estiver conversando, você gera emoções aí, faça coisas divertidas com as pessoas que você forem sair. Mas na internet você vai conversar o objetivo ali, tudo bem, legal, vamos se ver de novo, vamos, e você marca aí o encontro com essa pessoa. Uma das coisas que tem atrapalhado a maioria dos homens são homens muito femininos, frágeis, ou seja, eles se comportam parecido com o jeito que a mulher se comporta, sabe? Aquela coisa de nem conheceu direito a pessoa, já tá rolando uma DR, fica mandando um monte de gracinha o dia inteiro na internet pra menina, isso vai afastar ela de você. Percebam que o que as mulheres falam pra vocês não necessariamente é o que realmente elas sentem, o que elas querem. Às vezes elas nem sabem, do mesmo jeito que talvez você nem saiba o que você quer ou por que você quer. Mas o seu corpo funciona dessa maneira. Então, se você não teve uma figura paterna clara aí na sua infância, né, no seu desenvolvimento, isso te atrapalhou, pode ter acontecido isso. Mas eu preciso que você busque, figuras heróicas, figuras aí que você possa se inspirar, como se fosse uma figura paterna aí, e aos poucos você emule, você comece a demonstrar essas características que são tão admiráveis. Por que herói faz tanto sucesso? Porque os heróis que a gente assiste aí, eles são ícones que servem, né, pra gente se inspirar onde a gente quer chegar. Então eu vou recomendar, por exemplo, assista, por exemplo, filmes ou pode ser quadrinho, filme. Porque o James Bond faz sucesso, o John Wick faz sucesso, porque os caras resolvem problema. O James Bond, ele é o arquétipo aí, né, quase do homem perfeito. O cara tem dinheiro, o cara é um cara, né, charmoso ali, bonitão, o cara sabe usar um monte de arma diferente. O cara, ele consegue escapar de situações muito difíceis, né? Desde os filmes antigões até os mais recentes aí. Então é o seguinte, você pode se inspirar no Guts do Berserk, por exemplo. É um cara aí, assim, eu acho que ele, o Thorfinn do Vinland Saga, o Kuma do One Piece, são homens aí que na ficção acho que são os que mais sofreram. Talvez tenha mais exemplos, mas é os primeiros que me vêm na cabeça. O Guts, que é o protagonista aí do Berserk, cara, eu acho que tudo de ruim que você pode imaginar que pode acontecer com o cara, acontece com ele. Desde o nascimento do cara, de perder família, de ser órfão, de ser abusado, de ver pessoas que ele ama ser abusado, de perder gente que ele ama na frente dele, de ficar sozinho, de ser rejeitado. Tudo que você pode imaginar que pode acontecer de ruim com uma pessoa acontece com esse cara. Mas ele tem uma característica que é constante, ele direciona esse ódio, essa raiva dele, né? É um problema pra ele na história, inclusive, mas ele nunca foge de um problema, de um desafio. Ele enfrenta de frente aquele monstro gigantesco ali e você vê aqueles quadros ali no mangá do cara na frente chegando, enfrentando. Então não é que você vai virar um Guts, mas você vai pegar características desses personagens que são admiráveis e você vai aplicar na sua vida real, quando você tiver um problema. Então, você tem o hábito de consumir conteúdos que tenham protagonistas homens, né? Que sejam inspirações para você, que façam coisas que são admiráveis, que você pode aplicar no seu dia a dia. Então você precisa, aos poucos, se tornar um cara mais masculino.
Aprenda coisas, né, desse universo masculino. Você não sabe trocar um pneu de carro, né? Não sabe nem, sei lá, olhar o óleo do seu carro, calibrar o pneu, ou trocar uma resistência de chuveiro, ou arrumar um cano, ou fazer alguma coisa aí. Aprenda coisas diferentes, né, manuais aí. Enfim, por que você vai gastar tempo aprendendo isso? É um hobby, mas vai aos poucos te tornar um cara mais masculino. Entre em lutas aí, faça esportes coletivos aí, porque você tem um grupo de homens que você conversa, que você tem aquele momento junto ali, vai fazer um efeito terapêutico para você. Sabe, aquele futebol de final de semana ali, ou do meio da semana que você tem, que no final você fica falando merda, aquela coisa bem quinta série, é saudável para você. Se você tiver solteiro e quiser conhecer uma parceira ou parceiras aí, né? Tem um grupo de homens solteiros aí que você sai junto, né? E que vocês um estimulem o outro. Oh, você achou aquela menina bonita? Vai lá falar com ela, vai não sei o quê. Isso é produtivo, você precisa sair da bolha, entendeu? Então, assim, videogame, rede social são coisas que podem te ajudar a descansar a cabeça, a relaxar, mas não podem ser um mecanismo de fuga para você. Isso é um problema que tem acontecido com muitos homens. Então, fora às vezes do mercado de trabalho, então não tem grana, te torna um cara menos atraente. Você não sai, não conversa com pessoas, não trabalha suas habilidades sociais, que imagina a liderança, se o cara nem conversar com pessoas consegue, quanto mais inspirar e liderar alguém, então aos poucos você vai precisar desenvolver isso. Tá? Então, inspire-se em figuras heróicas aí que você admira, entende? Pode ser qualquer uma, cara. Pode ser o Goku. O Goku não é um bom exemplo, porque ele é meio cabeça oca, mas pode ser o Naruto, o Luffy, o Guts do Berserk é um bom exemplo, né? Pode se inspirar em qualquer super-herói aí que nos traços que são produtivos para que você aplique aí no seu dia a dia, mas você precisa aplicar. E qual que é a dica que eu falei que ia dar para vocês aqui no vídeo? Eu quero que você leia o livro, ó, O Homem Ideal, do Geoffrey Miller e Tucker Max. O Geoffrey Miller, ele é um psicólogo evolucionista, né? Então ele estuda seleção sexual de parceiros faz muito tempo, muitos anos, tem muito trabalho, né, desse cara aí. Se você aplicar na prática o que está nesse livro aí, você consegue ler aí, né, em algumas semanas, lê um pouquinho por dia, né? E aí aplica na prática o que você está lendo ali, e aí você vai ter resultados. Você vai precisar comer bem, fazer exercício físico, ganhar o seu dinheiro, se tornar um cara independente. Faz a lista aí, anota. Sair, conversar com pessoas, né? Se não, cara, fica na bolha que você tá e morra virgem, não encha o meu saco. Eu tô fazendo um conteúdo de graça para te ajudar. Então, assim, se você consome esses conteúdos Black Pill, Red Pill, cara, sai do meu canal, não enche o meu saco, entendeu? Não quero gastar meu tempo com você. Você está incomodado com a situação, você não quer morrer virgem ou não quer morrer solitário, aplica na prática o que eu estou te falando aqui, que vai ter resultado para você, tá bom? Então, assim, já deixa, quem ficou comigo até o final do vídeo aqui, deixa um comentário, fala assim, ó, vou ser como o Guts. Né? Guts, quem não sabe, é o protagonista aí do Berserk. Só para eu ver quem tá ficando comigo até o final do vídeo aqui, tá? Ou fala assim, vou ler O Homem Ideal, Mike. Pode ser qualquer uma dessas duas informações aqui. Eu sei que você vai ter acompanhado o vídeo até aqui, tá bom? Muito obrigado, tá? Fica aqui comigo. Beijo do Mike. Até mais, cara.